Saudações, querida Milly. Que esta carta chegue a você a tempo de me socorrer. A Copa do Mundo está por começar e tenho vivido momentos de angústia. Com que roupa eu vou? Há um profundo caráter quixotesco na identidade brasileira. Somos uma nação forjada pelo estupro, pela escravidão e pela violência. Nosso nome vem de um recurso natural que, de tanto ser explorado, praticamente desapareceu. Somos brasileiros, os que colhiam e vendiam o pau-brasil. Assim como aqueles que trabalham com ferro são os ferreiros. Não somos brasileiros, como o francês ou o dinamarquês, nem brasilianos, como os americanos ou italianos. O sufixo desse nosso experimento é revelador de como nascemos para o mundo. Somos um ofício de exploração. E mesmo assim, sonhamos, até como arma de superação de uma condição imposta. Em muitos aspectos, conseguimos contaminar o mundo com essa arte. Não falo a partir do ponto de vista patriótico ou de supremacia. Sim, a alegria existe em outras línguas e culturas. Não somos os únicos que sabemos fazer festas. Mas no caleidoscópio da humanidade que gira acompanhando nossa viagem pelo universo, somos talvez uma das pecinhas que representa a recusa do ser humano de abandonar a esperança. Ao longo dos últimos 25 anos, percorri o mundo e descobri que somos acolhidos por diferentes povos de uma maneira única. Sem dúvida, o fato de não termos a prática de invadir países estrangeiros nos ajuda a desmontar desconfianças. Nossa música também é sinônimo de sol, mesmo quando os interlocutores sequer sabem as sombras que os nossos letristas escrevem. Mas a revolução que representamos em campo é avassaladora como parte da nossa identidade. Milly, a camisa amarela da seleção me abriu portas a locais impensáveis. Desmontei situações de tensão, lembrando de jogadas dos nossos craques que fazem parte da memória coletiva do planeta. Vi criminosos de guerra abrir um sorriso inocente quando entendiam que havia uma conexão entre nós. E era pela bola. Recuso ser apenas isso. Não aceito o reducionismo próprio de uma xenofobia disfarçada. Somos cientistas, artistas, intelectuais e inventores de curas de doenças mortais. Mas sei que sou também a imagem que essa camisa transmite ao mundo. Certa vez, fui escrever sobre o local com o pior índice de desenvolvimento social do planeta. Era em Afar, no interior da Etiópia, perto de onde foi encontrado o esqueleto de Lucy, aquele esqueleto de um hominídeo que mudou a história de como entendemos a evolução humana. A fome consumiu uma sociedade que naquele momento tinha uma expectativa de vida média de apenas 47 anos. Havia um lugar no mundo no século XXI onde se sobrevivia como na Idade Média. E naquele cenário, me deparo com um grupo de jovens, todos vestidos com uma camisa amarela e caminhando pela estrada, cantando e mostrando orgulhosamente um troféu. Eu não sabia se era uma alucinação que eu estava tendo ou uma imagem real. Me aproximei e, quando consegui entender a situação, me dei conta que todos estavam com a camisa da seleção brasileira. Nas costas, o mesmo nome, Ronaldinho Gaúcho. Você não imagina a festa que foi quando, no interior da África, eu expliquei aos garotos que eu era brasileiro. Eles me contaram que tinham acabado de vencer um torneio regional, mas sem ônibus e sem outra roupa. Eles estavam voltando para suas casas a pé.
Perguntei então o motivo de todos usarem a camisa do mesmo jogador, já que isso desfaz qualquer lógica da identificação em campo. Escutei uma das respostas mais geniais. Se um Ronaldinho já é a felicidade, imagine 11. Em seguida, tentei entender o motivo pela escolha da camisa do Brasil. E uma vez mais, a explicação parecia vir de um livro de magia. Abre aspas. Vocês nos dão força. É como se fosse a capa de um super-herói. O que me deixa à beira do desespero, querida Milly, é saber que esse ativo que temos foi sequestrado. O roubo foi organizado de uma maneira profundamente profissional. Quando a extrema-direita vende a ilusão que são os únicos patriotas, levam consigo uns elementos da nossa identidade no mundo, se apoderam de um bem público e o transformam em uma arma política. Eu nunca mais tive a coragem de vestir essa camisa. Talvez seja um erro. Sinto que não posso renunciar a algo tão valioso. Seria a vitória daqueles que abalam os fundamentos da construção de um futuro em que todos caibam. Depois da camisa da seleção, o que mais irão sequestrar da nossa identidade? Milly, você já reparou como a escuridão não tolera 1 milímetro de fresta? Ela sabe que dali, a luz que entrar desmanchará o seu domínio. Eu estou nessa escuridão. Traga, por favor, um pouco de luz nesta minha angústia. Meu amigo Jamil, olha só, o professor Luiz Antônio Simas diz que a gente não faz festa porque a vida é boa, a gente faz festa porque a vida é difícil. O Muniz Sodré fala da alegria como ferramenta de luta. Eu li uma vez, num dos livros do Simas, que a capoeira é a mãe do drible. Essas são palavras minhas, não dele. A história é a seguinte: na mesma época em que o futebol chegava ao Brasil, a capoeira, uma arte das periferias e das pessoas negras, tinha sido proibida por lei. Então, nesses espaços onde as pessoas jogavam a capoeira, alguém atirou ali uma bola. E sobre ela, essas pessoas impuseram a ginga. Tem coisa mais nossa? Olha a fresta aí. Olha a luz entrando pela rachadura. A gente é o drible, Jamil. Esse troço nasceu aqui. É a malandragem permitida, sabe? Eu finjo que vou por ali, volto e vou por aqui. O sequestro da nossa camisa amarela se deu no mesmo momento em que sequestraram o drible. E os dois seguem sequestrados. Existe uma campanha, para que a gente pague o resgate da amarelinha. Mas sobre o drible, ninguém fala. Hoje, a gente pune o drible com cartão, virou ofensa. A masculinidade frágil não tolera. Bola no meio das pernas? Pra que é isso? Eu sou homem com H. Imagina o Garrincha, que driblava pra trás. Tem nome isso agora, firula. Eu, por mim, quero que o drible para todos os lados aconteça. Para trás, para fora, fora do campo. Driblem o gandula. Sabe, dribla o juiz, os bandeirinhas. Para mim isso é futebol. Tanto faz, entendeu? Só que o futebol masculino não tolera mais o drible. O que a gente quer é eficiência, o mais neoliberal dos conceitos. Se vai driblar, que seja em direção ao gol. Só vale esse drible, o drible eficiente. A amarelinha foi sequestrada por esses interesses precisamente. Por aqueles que vão às manifestações em nome da pátria, empunhando bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Amam, mas estão dispostos a entregar tudo e bater continência para o Trump e para o Netanyahu. É o que está em jogo. Um entreguismo sem limites. Eu não uso mais a amarela, Jamil. Eu tenho uma azul, retrô, e eu sonho com a vermelha.
Ah, mas a vermelha não tem sentido, dizem muitas pessoas, né? Como não tem? Pau-Brasil é um pau vermelho, é o que nomeou a gente, é o que nomeou esse país. Nomeou múltiplas formas de violência, mas também as frestas. Nomeou as instituições, mas também Canudos, Malês e o 2 de Julho na Bahia. Se você me permite, meu amigo, eu quero cantar mais uma música para você. Quem sabe a gente possa se encontrar e você toca essa música para mim. Eu vou cantar do meu jeito, tá? Porque eu não sei cantar. Brasil, meu dengo, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500. Tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Samba da Mangueira, 2019. É o que a gente é, e a gente é lindo, a gente é linda, a gente é linde. Nossa história, com todo o seu horror e esplendor, é um absurdamento de belezas e resistências. Bad Bunny, com aquele show no Super Bowl 2016, lembrou que nos constitui. A gente foi ensinado a sentir vergonha de nós mesmos. Uma tecnologia colonial de poder. Mas a gente está se libertando, a gente está se enxergando e não tem volta. A gente vai arrombar as frestas e o tanto de luz que vai entrar vai nos fazer festejar a mais linda das festas. Estaremos aqui, você e eu, Jamil? Provavelmente não, mas eu quero acreditar que de um outro lugar qualquer a gente vai poder ver. Renoir dizia que o vermelho é sonoro. Talvez seja necessário, sim, um grito de ruptura. Nem sempre vestimos a amarelinha. Ela surgiu depois de um trauma coletivo, a derrota no Maracanã em 1950 contra o Uruguai. Um momento em que uma sociedade inteira se perguntou se o fracasso era a nossa sina. Nos últimos anos, voltamos a viver um abalo sísmico, com um grupo no poder que abriu o caminho para 700 mil mortes, que orquestrou um golpe de Estado e que tem na violência sua principal arma política. Ao longo da história, a extrema-direita se revelou hábil na instrumentalização de símbolos e na construção do imaginário de uma nação. O futebol, com seu apelo popular e sua magia, passou a ser considerado como uma arma estratégica. Sem dúvida, uma das histórias mais impressionantes é de como Mussolini entendeu o poder do jogo. No Mundial de 1934, em casa, a FIFA cedeu ao fascismo, permitindo que os italianos desenhassem o calendário de jogos e até escolhessem os árbitros. Além da Jules Rimet, o ditador fez questão de dar seu próprio troféu ao vencedor, claro, a Itália. 4 anos depois, na Copa na França, um episódio foi revelador. A Azzurra estreou em Marsella contra a Noruega e, ao entrar em campo, foi alvo de uma estrondosa vaia. Ela ganhou ainda mais força quando, perfilados, os jogadores fizeram a saudação fascista. Numa demonstração de que não iriam se intimidar, o treinador italiano, Vittorio Pozzo, gritou do banco de reservas quando o hino terminou: "Salute!" E os jogadores voltaram a estender o braço ao ar, desafiando a multidão. Nos jogos seguintes, os protestos continuariam, inclusive com a presença nos estádios de dissidentes italianos que, diante do fascismo, tinham fugido para a França. Mas seria nas quartas de final que a Itália mandaria seu recado ao mundo democrático. O jogo seria contra os franceses, os anfitriões. Pelas regras, os donos da casa jogariam com seu uniforme oficial, o azul, no caso da França. Caberia aos italianos
usarem a camisa branca. Mas uma ordem enviada de Roma pelo próprio Mussolini ditou que a Itália entraria em campo com a camisa negra. Não era por acaso. As camisas negras vestiram os primeiros esquadrões fascistas, os Squadre di Azione, criados em 1919 para atacar os socialistas, republicanos, católicos e sindicalistas. Centenas de pessoas foram mortas à medida que essas milícias aumentavam em número e dominavam as ruas. A cor e a camisa, sem nada mais sobre ela, eram mais que apenas um uniforme. Faziam parte de um culto da morte. Era o reconhecimento de uma força paramilitar intransigente. Foram as marchas dos camisas negras que, armados, catapultaram Mussolini ao poder e, em 1923, foram oficialmente transformados em uma milícia nacional. Mili era aquilo que estava em campo na Copa de 38. A seleção fascista venceria a França por 3-1 e passaria para a semifinal, justamente para superar também o Brasil e caminhar para o seu bicampeonato. O que escolhemos para vestir, portanto, importa sim. Mas confesso que vivo uma encruzilhada entre lutar contra o sequestro promovido pela extrema-direita e assumir que as manchas naquelas camisas amarelas não sairão. Kandinsky dizia que o som das cores é definitivo. Não estou certo disso. O amarelo significa coisas diferentes dependendo da cultura. Somos nós quem damos significado a ela por meio de uma construção social. O amarelo é inocente. Os sequestradores, não. O som das cores, o cheiro de um fim de tarde de verão, o sapo que engoliu a aurora, de Manuel de Barros. Jamil, que imensidão é a gente estar vivo aqui e agora. Sabe que ontem à noite eu estava vendo o meu Fluminense jogar contra o Botafogo do Maracanã, assim meio distraída. Até que o Lúcio Acosta, o argentino que é mais baixo do que eu, fez um gol de puro absurdamento. Você chegou a ver esse gol? Se não viu, faça isso agora mesmo. O Acosta me arrebatou da minha distração. Ele me fez levantar, erguer os braços e sentir aquilo que a gente sente diante de uma ocasião de suspensão. Um toque debaixo da bola, com o dedão do pé direito. A bola passando sobre a cabeça do goleiro, colada e caindo nas costas dele, do goleiro. A Costa colocando ela de cabeça para dentro do gol, depois desse chapéu esteticamente perfeito. A festa nas arquibancadas, gol feito com as veias abertas desse continente tão culturalmente esplendoroso. Existe tanta coisa nesse segundo, nesse aqui e agora, em cada lance que a gente vê no interior de uma partida. Esse exato instante, esse aqui que a gente vive, é definitivo e eterno. O futebol fala sobre a gente estar aqui agora, presente, inteiro, atento, vivo. Eu penso muitas vezes no Nelson Mandela e no que ele fez pela África do Sul. Ele mudou o hino, mudou a bandeira, mudou a Constituição, uniu um país rachado. Eu já fui 5 vezes para lá e eu pretendo ir outras muitas. Sou filha de uma mulher italiana, sou neta de italianos, sou metade italiana, mas me sinto mais em casa no continente africano do que na Europa. A África somos nós. Não viemos da costela de um homem branco. A gente veio do útero de uma mulher negra. Todos, todas, todos nós. O berço da humanidade é a África. Eu amei a amarelinha, Jamil, como poucas vezes eu amei alguma coisa na vida. As seleções de 82 e 86 foram meus grandes amores. As derrotas me dilaceraram, mas eu seguia vestindo aquela camisa com orgulho. Eu fui à Europa em 1987. Fui visitar a família da minha mãe. Fiquei 3 meses por lá.
Eu usava camisa e era parada por pessoas na rua que diziam que meu país jogava o futebol mais bonito do mundo. As derrotas não nos definiram. A forma como existíamos em campo, sim, elas nos definiam. Depois, mesmo com algumas vitórias, a fama foi morrendo. Então hoje, essa camisa amarela não me representa, nem em campo, nem fora do campo. Ela não diz quem eu sou. A do Uruguai, Jamil, fala mais comigo do que a do Brasil, sabia? Eu não defendo o patriotismo nos moldes como a gente conhece hoje, bradado por entreguistas e covardes. Eu defendo a ideia de termos orgulho de uma cultura. Pode nem ser a nossa, mas pode bem ser a nossa. Brasil é um nome que a gente dá a uma forma de violência, disse o Safatli. Mudemos a bandeira, mudemos a camisa, mudemos o hino, mudemos tudo. Eu não me importo. Mudem a porra toda. Tudo o que me importa é a forma como a gente dança, como a gente compõe, como a gente festeja, como a gente rebola, como a gente cozinha, como a gente terreiriza a vida. Que jamais nos tirem a cintura, a alegria e o carnaval. Você tem razão absoluta, Mili. O momento é de repensar as estruturas mais fundamentais da sociedade. Ouço muito nas conferências diplomáticas pelo mundo que vivemos um déficit de líderes. Acho essa uma avaliação insuficiente. O que nos falta antes de um líder é a ousadia de imaginar novos mundos, de construir a partir de um desenho absolutamente inédito a composição da nossa existência. Coube à nossa geração viver uma das transformações mais intensas em décadas. Mas os instrumentos que dispomos estão obsoletos para que tenhamos respostas às angústias e encruzilhadas diante de nós. Penso, por exemplo, na Carta da ONU, uma arma revolucionária para aquele seu momento, em 1945. Ela, porém, não faz sequer referência às mudanças climáticas. Estamos, portanto, tentando lidar com os desafios que afligirão nossos netos com uma tecnologia pensada por nossos avós. Como venho dizendo, não podemos esperar que as respostas venham apenas das instituições do poder. Refundar o nosso futuro é uma responsabilidade coletiva e realmente acredito que o futebol pode ser um instrumento dessa ousadia, por sua magia e por sua força de mobilização. Não seria a primeira vez. Eu sou fascinado, Mili, pela história de como parte da luta pela independência da Argélia ocorreu com uma seleção clandestina, por jogadores revolucionários que optaram por imaginar um novo mundo. De forma sigilosa, 2 meses antes da Copa de 58 na Suécia, uma dezena de atletas de origem argelina e que atuavam em grandes clubes franceses fugiram de seus clubes, de suas concentrações. O destino seria a Tunísia, onde formariam uma seleção de um país que sequer existia. Meticulosamente preparada, a operação envolveu a deserção de craques. Até então, eles eram franceses, vestiam azul e cantavam a Marselhesa. Cada um deles sairia de seu clube durante uma madrugada de abril. A rota mais segura era chegar por trem até a Suíça e dali, então, voar para Tunis. Um deles acabou preso e o plano foi exposto. E o gesto chocou o mundo político em Paris. Mas isso não impediu que aquele time de subversivos desse início a uma das aventuras mais deliciosas da história política do futebol. A Federação Francesa de Futebol fez de tudo para impedir que os argelinos realizassem partidas e pediu até mesmo para que a FIFA punisse qualquer time que organizasse um amistoso contra aqueles jogadores. Mas o grupo foi acolhido de braços abertos por mais de uma dezena de países em desenvolvimento que, naquele momento,
também lutavam contra o imperialismo. Para alguns dos craques, essa história representou uma encruzilhada. Vários deles, Mili, tiveram de fazer uma escolha. Ou cumpririam o sonho de participar da Copa do Mundo de 1958 pela França, ou romperiam com as estruturas de poder e passariam a ser atores da luta pela descolonização. Mohamed Maouche, anos depois, contou que nenhum deles se arrependeu de ter perdido a Copa. Ele era um dos jogadores que basicamente deixou a França. E ele disse: éramos militantes, revolucionários. Foram anos lindos. Depois da Guerra Sangrenta, a independência da Argélia foi finalmente declarada em 5 de julho de 1962. Aqueles garotos trocaram de camisa, optaram por se posicionar, abrir mão de uma Copa do Mundo e assim entraram para a história. Acima de tudo, nos deixaram a lição de que a descolonização é um ato também de cada um de nós. Ela passa por ter a consciência do que representamos e de como perpetuamos opressões. Um decreto presidencial não é o fim do processo de descolonização. Ele é apenas o início de um processo que envolve a construção de um novo imaginário coletivo, uma nova geografia e o fim da história única. Mais do que nunca, a vida e o futebol exigem coragem. Eu adorei essa história, meu amigo. Que lindo o futebol e as pessoas corajosas, unidas por uma causa, que fala em emancipação e fala também de processos decoloniais, né? Eu me lembrei de uma passagem que eu acho que eu li nos Jacobinos Negros. Os franceses revolucionários do século XVIII, que lutavam por liberdade, igualdade e fraternidade, nunca souberam o que fazer com as colônias escravizadas, muito menos com as mulheres, mas essa é uma outra história. A Revolução Francesa foi branca e masculinista. O Haiti, a princípio livre da escravidão depois que os jacobinos tomaram o poder, tiveram que evitar que ela fosse reinstituída. Tropas francesas desembarcaram na então Ilha de São Domingos para obrigar os ex-escravizados a voltarem à sua situação anterior. Batalhas sangrentas foram travadas. Numa das últimas, as tropas francesas se preparavam quando escutaram os haitianos cantando a Marselhesa, o hino da Revolução. Aquilo desestabilizou todo mundo. Quem eram aquelas pessoas? Pelo que elas lutavam? Quem eram eles próprios? Pelo que lutavam? Os habitantes dessa pequena ilha venceram os poderosos franceses que estavam lutando por liberdade. E o episódio da Marselhesa, cantada por quem aparentava ser o inimigo, pode ter sido definitivo. Quem somos nós? O que é a liberdade? Quem pode lutar por ela? Pelo que a gente está lutando? Eu acho que essas são perguntas centrais ainda hoje, Jamil. O Vladimir Safatli, flamenguista, diz que a nossa imaginação política está bloqueada. Eu tendo a concordar, aliás, eu concordo com quase tudo que Safatli fala. A gente pensa com a linguagem dos inimigos e seria preciso criar a nossa linguagem, uma linguagem para a gente poder enxergar novos horizontes, né? O futebol é político, tudo nele é político. Tentar separar o futebol da política é querer que um corpo siga funcionando sem coração. A maneira como as seleções de Tele existiam em campo era absolutamente política, na medida em que elas mostravam ao mundo quem a gente é e do que a gente é capaz. O drible é político, na medida em que ele revela a nossa criatividade. A camisa amarela é política, na medida em que ela serviu como símbolo para o fascismo brasileiro recente. Nós somos seres políticos.
A forma como a gente se veste, as tatuagens que a gente escolhe colocar em nossa pele, as palavras que a gente escolhe usar, as músicas que a gente escolhe escutar. Assim como é um ato político a FIFA dizer que proíbe manifestações políticas. Eu me pergunto se o futebol pode voltar a ser veículo para tirar a gente desse lugar tão sombrio em que a gente se meteu, esvaziado da sua capacidade política. Como ele faria isso? Eu confio nele, Jamil, eu confio no futebol. Confio, assim como a água vai achar um caminho, mesmo onde tudo parece interditado. É assim que eu confio no futebol. Um jogador ou uma jogadora capaz de se insurgir, um time capaz de criar horizontes. O filósofo espanhol Paul Preciado, que eu não sei se torce para algum time, diz que a liberdade é um túnel que a gente cava com as mãos. Eu gosto dessa ideia, Jamil. O ato de cavar coloca a gente em posição de prece, exige esforço, atenção e, de preferência, companhia. É um ato de amor. É o que a gente tem que fazer. Amar e escrever. Escrever e amar. Como pediu Antônio Maria. Escrever com 2 dedos e amar com a vida inteira. Este podcast usa como base um capítulo do livro A Terra é Redonda, de Emília Lacombe e Jamil Chad, publicado pela editora Nós neste mês de junho. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.